Vim nesse vídeo conversar com vocês sobre a quinta temporada de Elite. Uma temporada repleta de altos e baixos, mas com alguns temas que dá pra gente debater aqui no vídeo. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like pra ajudar esse vídeo a chegar a muito mais pessoas. Eu considero a quinta temporada bem melhor que a quarta temporada de Elite, né? A quarta temporada foi bem problemática, na verdade, vinha de uma mudança, né? Mais da metade do elenco tinha mudado, o protagonismo também era outro, e o arco das 3 primeiras temporadas já tinha se encerrado, então a ideia era começar um novo a partir da quarta e ir seguindo, né? Com a quinta e a sexta, que já está confirmada. O negócio é que a essência de Elite, o que fez as pessoas gostarem das 3 primeiras temporadas, não se manteve na quarta. E agora na quinta eu sinto que teve uma evolução, já que os personagens estão mais estabelecidos, mas mesmo assim a gente não tem aquela coisa que a gente tinha nas 3 primeiras temporadas. Então, apesar da quinta temporada de Elite ser melhor do que a quarta, eu sinto que ela ainda é inferior às 3 primeiras. Mesmo assim, eu continuo gostando, continuo acompanhando, vou assistir a sexta temporada, vou assistir os curtas que aparecerem, então vamos seguir aí com Elite. Um problema da série que vem desde a primeira temporada, eu acho importante a gente apontar antes de seguir com o vídeo, é com relação à representatividade. Quando o tema são personagens LGBTQIA+, eu acho que Elite consegue trazer bastante representatividade, principalmente quando são gays, bissexuais e lésbicas. Acho que ainda falta trazer personagens trans pra trama, mas Elite ainda peca muito na hora de representar diferentes corpos e diferentes cores de personagens. Desde a primeira temporada, o que a gente vê são personagens malhados, sarados e, em sua maioria, brancos. A gente sabe que Elite tem esse viés mais sexual, né, de mostrar esses personagens transando, esses personagens em relações sexuais. Não à toa a série é para maiores de 18, e seria muito interessante mostrar esses diferentes corpos nessas situações e mostrar que há beleza também nisso. E saindo dessa questão mais sexual, indo realmente a temas relacionados aos corpos, às cores dos personagens, a gente vê que é um problema grande, principalmente na hora de representar personagens negros na série. Na terceira temporada vieram 2 personagens negros coadjuvantes pra colorir um pouco mais Elite, mas na quarta temporada eles já não estavam mais e a série voltou a ser predominantemente branca. E agora na quinta temporada surgiu um personagem novo, negro, Bilal, que teve uma representação péssima durante os episódios. Além de ser o único personagem negro na temporada, ele foi apresentado como um ladrão totalmente estereotipado e que poderia ser facilmente tirado da trama. O Bilal serviu para ser aquela pessoa junto com o Omar que vai encontrar o corpo do Armando boiando lá no rio e depois é esquecido na temporada, nada mais é falado sobre ele, a gente só vê rapidamente uma cena dele e a gente entende que ele tá trabalhando lá no restaurante. Mas ele teve zero importância nas tramas, se ele não tivesse na série não faria a menor diferença. Algo que eu senti falta nessa temporada, que é algo que eu gostava muito nas 3 primeiras, era aprofundar um pouco da relação dos personagens adolescentes com os pais deles, com a família deles. Se a gente pegar a trama de todos os personagens da temporada, a maior parte deles era algum tipo de relacionamento amoroso. Seja um relacionamento tóxico, um relacionamento com um ex, algum tipo de triângulo amoroso, e a gente não tinha muito a relação desses personagens com os pais deles. Claro que durante a adolescência, com quem você quer se relacionar, as pessoas por quem você se apaixona são muito importantes, mas são igualmente importantes o relacionamento que você tem com a sua família, com seus pais, com seus irmãos, e isso eu acho que ficou muito fraco e quase inexistente em alguns casos. O Omar nessa temporada, minha gente, que subaproveitado foi esse personagem. Ele começa lá tendo alguns desentendimentos com Samuel, né? Eles estão morando juntos e a amizade deles está meio estremecida, e isso eu achei que seria bastante interessante, porque o Omar tenta acolher o Bilal, né? Levar ele lá pra casa, né? Eu achei até que fosse haver algum envolvimento do Omar com o Bilal, mas isso também não acabou acontecendo. E depois, quando o Omar sai de casa e ele não fica mais morando com Samuel, a gente praticamente não vê mais ele
durante a temporada. A gente sabe que ele ainda tá se comunicando com o Ander pelas redes sociais, mas isso não é abordado, é só citado num episódio. E a gente vê também que eventualmente ele acaba se relacionando sexualmente com o Patrick, mas isso também não é mais abordado. É como se toda a história que pudesse ser contada do Omar nessa temporada tivesse sido totalmente esquecida. Teve um momento interessante do Omar que ele quase poderia ter sido expulso do colégio, mas esse assunto também acaba não voltando. E eu senti falta de trazer mais histórias, de trazer novos movimentos pro Omar, né? Cadê a família dele, né? Cadê toda a relação que ele tinha com o pai, com a mãe, a irmã dele, né, que tá morando em Nova York, e até, né, o relacionamento que ele teve com o Ander, né? Como que ele seguiu em frente com isso? Mas o Omar foi totalmente esquecido e só voltou lá no final da temporada pra ter aquela cena final dramática. Uma das personagens novas que entrou nessa temporada foi a Isabela, que eu particularmente não gostei muito, assim, dessa adição, principalmente porque parece que ela só serviu de muleta para uma possível redenção do Philip. Eu já tinha falado no vídeo da temporada passada que o meu maior medo é que tentassem criar essa redenção pro Philip. Afinal de contas, o que o Philip fez, né, não é um erro, sabe? Não é algo que você pode corrigir de alguma forma, é um crime. Na minha opinião, a única forma do Philip de fato encontrar redenção é se ele assumisse o crime que ele cometeu e se ele pagasse por isso na justiça. Eu acho muito problemático tentar criar a redenção do Philip, tentar fazer ele ser um personagem agradável, sendo que ele cometeu um crime. E além de tudo, fazer a Caetana quase que ficar do lado dele em alguns momentos, né? Tentar, gente, ai, sabe? Então surgiu a Isadora, que é essa personagem rica, que tem vários seguidores nas redes sociais e que está do lado do Philip. Mais um triângulo amoroso sendo construído e a Isadora tentando mudar a imagem do Philip. A Isadora é uma personagem que tem problema com drogas e tem os pais ausentes, e a gente vê ela tendo uma certa conexão com a Caetana, mesmo que não seja uma amizade, e no final da temporada ela acaba sofrendo um abuso sexual por alguns personagens que só apareceram pra abusar ela sexualmente. Felizmente a cena em si não foi mostrada, né? Ela só ficou subentendida, o que eu acho um ponto positivo aqui. Mas o problema é que esse abuso que ela sofreu aconteceu principalmente para o Philip encontrar a redenção dele. Talvez alguém defenda e fala, não, esse abuso aconteceu pra Isadora ver que ela não pode continuar usando drogas, né? Olha só o que aconteceu por ela usar drogas. Mas não, o que aconteceu com a Isadora, isso que ela sofreu e o fato do Philip estar lá, né, mas ele está meio inconsciente, não conseguir impedir, foi para depois o Philip estar ao lado da Isadora quando ela fosse denunciar o abuso que ela sofreu, e pra gente como espectador pensar, olha só como o Philip mudou, ele tá até ao lado da Isadora na hora que ela tá denunciando. Algo que na verdade, pelo que a gente viu sendo construído na temporada, seria a Caetana estar ao lado da Isadora na hora da denúncia. E mais uma vez aquela questão da família e algo além dos relacionamentos amorosos, né? Eu acho que faltou a gente ver mais da família real do Philip, né? E de todas as consequências com relação aos atos dele. Na temporada passada eu achei muito interessante toda a família real, né? A Caetana envolvida nisso e todas as consequências baseadas nos atos do Philip. E agora nessa temporada a gente praticamente não viu nada disso, né? A gente só via o Philip tentando se aproximar da Caetana. Enquanto isso, a Caetana, imagino que foi a última temporada dela em Elite, né? A gente vê que teve um arco de fechamento em toda a história dela. E eu fiquei muito feliz dela não ter caído em tentação e voltado com o Philip, e de ter aparecido o Felipe, né? Que foi alguém que apareceu lá nas histórias curtas dela. Eu sinto que nessa temporada a Caetana, mesmo que ela tenha aparecido bastante, toda a história dela também girou ao redor do príncipe. De qualquer forma, o Felipe ter aparecido do meio pro final da temporada, acho que deu um frescor pra história dela. E ela ser demitida do colégio, sair de lá e aquela conversa final com o Felipe, eu acho que foi muito simbólico. Porque ela falou que todo aquele mundo, aquele universo lá tava prendendo ela, né? Não tava fazendo ela seguir, não tava fazendo ela evoluir. E é exatamente isso mesmo que estava acontecendo. Para ela crescer, para ela evoluir, ela realmente precisava sair daquele mundo, ela precisava seguir um outro caminho, e imagino que esse tenha sido o final da personagem. Eu acho que foi um fechamento bem justo para essa personagem, né? Que surgiu lá atrás como alguém super fútil, que só queria ascender socialmente, e agora entendeu o lugar dela, né? Entendeu que existem outras formas dela crescer
e, né, se desvencilhar desse mundo fútil. Talvez o que eu tenha sentido falta da Caetana nessa temporada foi mais da amizade dela com a Rebeca, que também não foi muito bem explorado na temporada anterior, até pra gente comprar o fato dela ir lá, né, invadir o colégio de madrugada pra tentar achar o chip e assim ter sido demitida e sair do colégio, né? Ficou um pouco... né, não deu pra comprar tanto assim essa ideia. A Rebeca foi uma personagem que eu achei muito mal aproveitada nessa temporada, infelizmente, porque ela é uma das minhas personagens favoritas de Elite. Mais uma personagem que tinha toda a trama da família, né, tinha a questão dela com a mãe, que foi abordada na temporada passada, e nessa temporada, né, nada se falou sobre isso. A maior parte da trama da Rebeca nessa temporada também foi sobre relacionamento amoroso. Ela já havia terminado com a Mencia na temporada passada, e agora nessa temporada estava começando a se envolver com a Jess, mas ela nunca deixou de gostar da Mencia, então ficou naquela coisa, né, quase mais um aí triângulo amoroso. Eu acho que foi bem interessante mostrar a Rebeca se envolvendo com outras garotas e não só com a Mencia, como foi na temporada passada, mas eu particularmente não apreciei, não torci tanto pra Rebeca e pra Mencia nessa temporada como eu torci na temporada passada. Acho que foi legal ver as duas, né, e no final elas ficando juntas, e até o Benjamin chamando a Rebeca pra ir jantar lá com eles, né? Acho que foi uma evolução no relacionamento delas. Apesar de no final o relacionamento delas ir por água abaixo de novo, afinal de contas a Rebeca colocou a amizade em primeiro lugar, e eu acho muito certo da parte da Rebeca. Mas faltou a torcida, sabe? Faltou a gente querer realmente que elas ficassem juntas. Tinha um momento até que eu falei assim, gente, seria mais legal a Rebeca ficar com a Jess. Uma personagem que, assim, nem apareceu muito, né? E a Mencia também acho que não teve tanto aprofundamento como foi na temporada passada. Eu acho que a personagem até cresce um pouco quando ela descobre o chip que o Armando deixou no celular que tá com ela, mas ela poderia ter sido um pouco mais ativa em tudo isso. Inclusive eu achei que nessa temporada as tramas não conseguiram se relacionar tão bem como a gente via acontecendo antes nas outras temporadas. Geralmente as tramas começavam bem isoladas e a gente via no decorrer da temporada, né, elas se encaixando, se entrelaçando e no final tudo aquilo culminando para um final. A gente até viu algumas tramas se entrelaçando, entrando, saindo, mas não deu aquela liga que a gente já tinha visto antes. Um ponto positivo nessa temporada com certeza foi a introdução do personagem Ivan, interpretado pelo brasileiro André Lamoglia. O André é conhecido por ter feito a série Joacas do Disney Channel, que é uma série infanto-juvenil, né, não tem essa pegada mais adulta de Elite. E ele é irmão do Vitor Lamoglia, que é bastante conhecido aqui no Brasil também, já fez vários filmes, já fez uma série na Netflix também, Ninguém Tá Olhando. E eu acho que o André Lamoglia entregou muito nesse personagem de Elite, o Ivan, e assim, todas as nuances que ele teve durante toda essa trajetória dele. O Ivan começa a temporada se entendendo como hétero, ele gosta de afirmar isso o tempo todo, e eu vejo essa característica dele principalmente por conta do pai dele pelo Cruz. O Cruz é um famoso jogador de futebol que foi de Portugal para o Brasil, onde ele acabou fazendo carreira e agora tá morando na Espanha, né? Ele com o filho. E o Cruz é visto como um personagem pegador, mulherengo, que tá sempre dando festa e bastante irresponsável, diferente do Ivan. E talvez por ter sido criado nesse ambiente cheio de festas, com o pai dele sendo visto cada hora com uma mulher diferente, o Ivan colocou pra si que ele também precisa ser esse cara hétero. A trajetória dos dois, basicamente, durante a temporada é o Ivan se descobrir bissexual e o Cruz ter um lado que gosta de homens, mas quer esconder isso da mídia e do filho também. No entanto, é um pouco difícil comprar o arco, não do Ivan, eu acho que do Ivan é muito bem construído, já vou falar um pouco sobre ele, mas o arco do Cruz é um pouco difícil a gente comprar e talvez porque não tenha se aprofundado como poderia ter sido. Quando o Patrick se aproxima do Ivan e os dois se tornam amigos, o Patrick deixa claro desde o início que é gay e não há nenhum tipo de problema pro Ivan com relação a isso. E quando o Cruz conhece o Patrick, é a mesma coisa. O Patrick fala que é gay e o Cruz também se mostra totalmente tranquilo com relação a isso. Inclusive tá rolando uma festa lá na casa e ele fala que pode apresentar alguns caras pra ele. No entanto, no decorrer da temporada, quando o Cruz começa a se mostrar interessado pelo Patrick, ele demonstra algumas atitudes homofóbicas, alguns comentários bastante preconceituosos.
Inclusive, quando ele descobre que o filho dele, que o Ivan, tá envolvido com o Patrick, ele faz mais comentários preconceituosos ainda. Na minha leitura, essa mudança de comportamento do Cruz ao longo da temporada, de ser uma pessoa no início aparentemente aberta, né, a pessoas gays, e de repente se mostrar bastante preconceituoso, né, fazendo comentários preconceituosos, é porque ele estava se apaixonando pelo Patrick. Então fazer alguns comentários homofóbicos era uma forma de negar o que ele estava sentindo para os outros. No entanto, eu sinto que faltou um pouco mais de nuances no Cruz pra gente comprar essa narrativa. Até no final da temporada, quando ele finalmente abre mão do Patrick pra tentar fazer com que ele fique com o Ivan, é difícil comprar essa virada, né? Porque antes ele tava meio que sabotando o relacionamento do filho dele com o Patrick, e agora o Cruz fala que vai viver a vida dele da forma como ele deveria e tal. E aí eu falei assim, gente, mas faltou a gente ver um pouco mais disso, né? Eu acho que Elite ganharia muito mais nessa temporada se mostrasse um pouco mais da mídia, né? Dentro da vida do Cruz, né? Como é a representação dele, né? Como um homem, jogador de futebol. Que a gente sabe que é um esporte realmente que tem bastante homofobia dentro dele, né? E eu acho que poderia ter mostrado isso, né? Poderia ter mostrado a imagem que o Cruz tá querendo mostrar, como repercute isso dentro da mídia, e acho que deixou um pouco a desejar. Já o Ivan, eu acho que foi muito melhor trabalhado, a gente conseguiu ver toda essa jornada, né, todo esse caminho dele durante a temporada, que foi construindo, né, essa coisa dele se entender como um homem hétero no começo, pra ver que ele tava gostando do Patrick, né, pra ver tudo que ele tava sentindo e de repente se entender, né, chegar no final da temporada e a gente vê que ele pode ser um homem bissexual. No começo da temporada eu achei o Ivan bem lixo com o Patrick, né? Afinal de contas ele falava o tempo todo que era hétero, mas ficava provocando, né? Ficava atiçando o Patrick, porque a gente via que o Patrick no início estava realmente interessado no Ivan, mas quando ele viu que o Ivan era hétero, falou, ok, vou manter só a amizade, né? Não vou ficar alimentando isso. Mas o Ivan vinha e atiçava e criava situações que faziam o Patrick ficar confuso. Afinal de contas, se o Ivan é realmente um homem hétero, como ele dizia, por que ele ficava criando aquelas situações? Por que ele ficava jogando tanto com o Patrick? Então o Ivan começa a se envolver com a Ari, né, a irmã do Patrick, e esse triângulo amoroso eu achei muito mais interessante do que o triângulo amoroso do Patrick com o pai do Ivan. Afinal de contas, esse triângulo amoroso, né, esse envolvimento do Ivan com a Ari, que fez ele começar a entender, né, que ele realmente gosta de mulheres, né, ele tava tendo um envolvimento realmente com a Ari, mas ele tava com aquele sentimento também pelo Patrick. E esse triângulo amoroso, né, de um irmão, uma irmã e um cara, eu acho que é muito mais interessante realmente do que, né, pai, filho e um cara, que parecia mais uma história saída de site pornô. Aliás, a forma que o Ivan chegou na Ari, né, beijando o Samuel naquela festa louca lá que o Patrick criou. Gente, que festa foi aquela? Aquele episódio especificamente onde aconteceu a festa não foi um episódio onde a trama andou muito, foi mais um episódio assim pra ter a festa, pra gente ver vários personagens héteros se beijando, se pegando. Afinal, a gente viu várias meninas se pegando, vários meninos se pegando, né? O Samuel pegando o homem, até o Philip, o príncipe, pegando o homem. Eu até achei que isso ia ter alguma consequência depois, mas não serviu meio que pra nada. Mas enfim, a relação do Ivan com a Ari acabou evoluindo. A Ari, inclusive, pediu pra ele parar de ficar com o Patrick, né? Porque tava machucando ele. E o Ivan até tentou se afastar um pouquinho, mas ele continuou provocando a ponto de querer realmente se envolver com ele. E os dois acabaram transando. E, gente, que cena foi aquela de sexo dos dois? Eu acho que foi uma das mais bonitas cenas de sexo da temporada. O Ivan finalmente se entregando e o Patrick conduzindo e tentando fazer o Ivan se sentir confortável. Gente, que bonitinha a cena. Eu gosto muito quando a cena de sexo tem um contexto envolvida, né? E ela não é gratuita só pra ter uma cena de sexo. E esse momento é o que o Ivan precisava pra entender o que estava passando com ele. O Ivan já tinha dito que ele gostava de estar com o Patrick, a companhia dele fazia bem, eles conseguiam ter uma troca boa,
mas aquela parte sexual, né, o desejo, ele supria tudo, ele se satisfazia com a Ari. Então, enquanto ele tinha uma coisa mais emocional com o Patrick, a parte sexual ele tinha com a Ari. Então, apesar dele ficar excitado em vários momentos que ele estava com o Patrick, ele nunca cruzava a linha, ele não via o que ia acontecer se ele cruzasse a linha. E depois que ele finalmente cruzou a linha e ele entendeu que o que ele sentia pelo Patrick era muito além da amizade, aí ele conseguiu se entregar a isso. Mesmo assim, ainda rolava um pouco de dúvida, né? Ele tava com esse conflito dentro dele, e um pouco disso eu acho que tem a ver com o pai dele, né? Com tudo o que tava acontecendo, com toda a vida que ele levava ao lado do pai dele. E mais uma vez, é algo que eu acho que não foi muito bem trabalhado. Se tivesse sido melhor trabalhado, acho que a gente conseguiria comprar um pouco melhor isso. Mas no final, quando ele tá meio chapado, ele acaba mandando uma mensagem de áudio pra Ari, que a gente entende, né? No final ele fala até o nome do Patrick. E quando tem todo o caos no final da temporada e o Ivan chega lá pra consolar, ele não vai pra Ari, ele vai pro Patrick. É o Patrick que ele escolheu pra ficar. Eu acho que vai ser bem interessante a gente ver na próxima temporada como que vai ser o relacionamento deles a partir de então. Porque até então a gente só vê essas idas e vindas, e imagino que na próxima temporada vai ser os dois bonitinhos lá dentro do relacionamento. E eu acho que o personagem do Patrick merece isso, né? Na quarta temporada ele tava lá só como um terceiro elemento no relacionamento do Ander com o Omar, e eu acho que ele cresceu bastante agora na quinta temporada, né? Trouxeram mais camadas pra ele, ele ganhou uma trama própria, e eu acho inclusive que conseguiu aprofundar também um pouco mais da relação dele com o pai dele, com o Benjamin. Talvez seja um pouco reflexo do Histórias Curtas do Patrick que teve no final do ano passado. Lá a gente conseguiu entender um pouco mais do personagem, né? A válvula de escape através das drogas e do álcool, por ele se sentir também culpado pela morte da mãe dele. Eu acho até que o personagem se tornaria mais rico se trouxesse mais desses elementos também para essa temporada. Como eu disse, né, às vezes os personagens ficam focados só no relacionamento amoroso deles, e essas outras camadas, nessas outras tramas envolvendo a família, acabam sendo deixadas de lado. Eu ultimamente tenho achado que os curtas trabalham muito melhor outras camadas dos personagens do que a temporada em si. Mas mesmo só com algumas pinceladas na temporada, foi bastante interessante a gente ver toda a relação do Patrick com o pai dele, com o que o pai dele esperava dele e com o que o pai dele projetava no Samuel. Porque ficou bem claro que tudo que o Benjamin esperava do Patrick, ele acabou vendo no Samuel. Inclusive o fato do Patrick ser gay e o Samuel ser hétero, por mais que o Benjamin mostre que tá tudo bem com relação a isso, a gente vê que tem uma coisinha assim, ele tende mais a gostar do Samuel pelo Samuel ser hétero. O que eu achei mais interessante, na verdade, na relação dos três irmãos, né, da Mencia, do Patrick e da Ari, com o pai deles, né, com o Benjamin, foi naquela dualidade que surgiu no último episódio, quando eles descobrem o que o pai fez e não sabem se vão denunciar, se vão defender, e fica naquela, né, o que eu faço agora? Afinal de contas é o meu pai, mas tem pessoas que eu gosto envolvidas e, enfim, aquilo eu achei muito interessante. E no fim o que a gente descobre é que o Benjamin pode acidentalmente ter matado o Samuel por conta do chip que o Armando deixou. Eu acho que demorou um pouco para essa quinta temporada voltar para a história do Armando, que foi o que foi deixado de gancho lá na temporada anterior. O corpo aparece só lá no quarto episódio, e antes disso eu acho que a gente poderia ter visto um pouco mais das consequências do desaparecimento do Armando e na culpa que os personagens estavam sentindo por estarem envolvidos nisso. Então rola toda aquela comoção e o Benjamin ser o principal suspeito e de repente o chip poder incriminar ele, e o Samuel talvez como forma de proteger o Guzmán, que foi realmente o assassino do crime, e também por tudo que o Benjamin prometeu pra ele, né, pra ter um futuro promissor, acaba se incriminando. O Samuel tem essa relação com o Benjamin de ver ele como o pai que ele não teve, talvez por isso acreditar nele cegamente, e daí deu no que deu, né, ele acabou indo com o chip lá na casa do Benjamin, e no meio da discussão acabou caindo, batendo com a cabeça e pode ter morrido. E eu digo que pode ter morrido porque talvez o Samuel não tenha morrido no final da temporada. Apesar daquela cena final bem dramática que a gente viu da Rebecca e do Omar ao lado do Samuel, pode ser que ele tenha sobrevivido naquele momento. Quando a polícia chega, ambulância e tudo mais, a gente não vê um corpo sendo levado. Então,
eu ainda acredito que ele pode estar vivo. Até porque eu não queria que esse fosse o final do Samuel, né? O Samuel não é um personagem assim que eu goste. Desde a primeira temporada eu achava ele bem chato, mas por tudo que ele representa pra Elite, né? Afinal de contas, ele exerceu o papel de protagonista por muito tempo. E até por tudo que ele sofreu com o irmão dele, né? De ter vindo de uma classe social mais baixa, todo o perrengue que ele sofreu, eu acho que seria bem triste se esse fosse o final do personagem. Eu acho que seria mais interessante o Samuel sobreviver e de repente ir embora, sabe? Vai pra longe, tira ele da série, mas morrer eu acho que não seria tão legal assim por toda a trajetória do personagem. E por falar em cena final, que forte foi aquele momento, né? Na chuva, com Samuel caído, a Rebecca e o Omar ao lado dele e a Ari tentando se aproximar e o Omar empurrando ela, né? Tirando a mão dela de lá e sem precisar falar nada, mostrando que aquele não é o momento dela, né? Não é pra ela estar lá naquele momento. Quem realmente se importa, quem realmente se importou e esteve ao lado do Samuel esse tempo todo foi a Rebecca e o Omar. E apesar da amizade deles não ter sido tão bem trabalhada como poderia ter sido, eu acho que esse momento foi muito significativo para mostrar essa relação deles. Bom, apesar de eu ter falado bastante mal de Elite nesse vídeo, né? Não era pra ter falado tão mal, porque eu gosto da série, apesar desses vários erros que ela tem, né? Quem sabe aí numa futura 6ª temporada eles melhorem isso, mas eu acredito que eles não vão consertar essas coisas, não. Então é isso, né, minha gente? Aguardar aí por próximos curtas de Elite e aguardar aí pela 6ª temporada, que deve chegar aí no ano que vem. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!